Olá, bem-vindo ao podcast Mercado ESG, uma produção do Diário do Comércio. No episódio de hoje vamos falar sobre como a indústria está se reestruturando para o ESG. Afinal, uma indústria que quer crescer precisa entender que sustentabilidade, responsabilidade social e a boa governança não são opções, são o caminho. Para falar sobre como o setor produtivo está encarando esse desafio, conversamos com duas especialistas que estão na linha de frente dessa transformação. Camila Vilela Barros Santos, coordenadora de sustentabilidade e meio ambiente do Instituto Evaldo Lodge, e Lívia Moraes, analista de projetos sociais da FIENG. Sejam bem-vindas! Obrigada. Muito obrigada. Que legal ver duas mulheres, se despontando nesse assunto que é tão relevante que motivou um podcast só sobre esse assunto aqui no Diário do Comércio e tão relevante que motiva ações importantíssimas, lá na FIENG. Eu queria começar com você, Camila, o que exatamente o Instituto faz nesse aspecto do ESG? Claro. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. O Instituto Evaldo Lodge, nós temos diversas linhas de atuação e uma das linhas de atuação é onde eu atuo hoje, que é a Gerência de Consultoria para Negócios do IEL. Fazemos parte também da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais e lá nós temos diversas soluções para a indústria mineira. Então, a indústria ela tem um desafio e a gente ali elabora, cria uma solução customizada com base nesse desafio apontado. Na pauta ESG, a gente atua com os pilares da governança e o pilar ambiental, em parceria com o SESI, que é nosso parceiro aí no pilar de responsabilidade social, e nós temos diversas ações, tanto ESG quanto isoladas para cada um dos pilares. Interessante. Então, temos soluções que vai trazer aí o desenvolvimento ambiental, social e de governança dessa empresa. E você, Lívia, conta pra gente, tão jovem, à frente de um projeto de tanta responsabilidade, Conta pra gente como é que funciona lá seu trabalho. Obrigada, primeiramente, obrigada pelo convite para estar aqui. Eu quem agradeço. Bom, lá na FIENG a gente atua na área de responsabilidade social. A gerência de responsabilidade social está dentro da estrutura do SESI, o Serviço Social da Indústria. E a gente é o braço social, de fato, da indústria mineira. Então, a gente atua em parceria com a IEL na frente das consultorias em ESG. Estamos à frente aí do pilar social, apoiando a indústria na construção de toda essa gestão voltada para a responsabilidade social. E dentro da gerência de responsabilidade social, além de promover essa gestão cada vez mais socialmente responsável dentro das indústrias, também trabalhamos aí com foco na cultura, na cultura como um braço para desenvolver socialmente as comunidades aí que são de abrangência das indústrias. Olha que interessante, eu quero que você me conta depois exemplos de como esse trabalho tem sido na prática. Nesses primeiros episódios do podcast ESG, a gente tem tem tentado, na verdade, trazer um conceito mais pedagógico do que é o ESG, porque tá na moda, é um assunto em voga, a gente está vendo aí, especialmente nos grandes eventos e na imprensa, o ESG, todo mundo praticando ESG, mas, na prática, não é isso que eu tenho visto, não é isso que eu tenho percebido nas empresas, Eu com a minha sócia Sabrina Beckler, a gente tem uma agência de comunicação e eu tenho entre os meus clientes lá empresas grandes que viram para a gente da comunicação e falam assim, como é que eu implanto o ESG? Como é que eu faço? Eu vejo que está bacana, tá bonito isso lá fora. O discurso vende, A gente sabe da relevância que é a sustentabilidade para a Bolsa de Valores e tudo mais. Mas na prática, o que uma empresa... e eu sei que não é um pacote de soluções pronto também, Mas na prática, quais são? Camila, fala para a gente, existe assim um beabá do ESG que uma empresa que queira começar isso, ela tem que praticar? Olha, a gente trabalha de maneira muito customizada, mas o que eu gostaria de deixar claro é que o ESG é para qualquer empresa de qualquer setor. Ótimo. Então, a gente atende empresas desde pequeno porte até o grande porte. E como agir em cada uma delas vai depender do nível de maturidade que essa empresa se encontra. Então, se a gente puder falar aí num primeiro caminho, é fazer um diagnóstico para a gente entender qual que é a situação atual da minha empresa hoje, onde eu me encontro no pilar ambiental, no pilar social, no pilar governança, e o que eu preciso fazer para desenvolver cada um desses pilares. A FIENG, por exemplo, a gente disponibiliza para a indústria mineira hoje um diagnóstico gratuito, que está no nosso site do selo Indústria Responsável, para que ela possa ir lá responder e identificar
qual é o nível de maturidade que ela está hoje, né? E aí, a partir daí, né, Lívia, a gente vai conseguir mensurar o que ela já tem, que é ESG, o que ela ainda não tem e precisa implementar, o que ela tem, mas precisa melhorar. E, a partir deste ponto também, a gente começa com ações mais estratégicas, que é o quê? Ouvir os stakeholders dessa empresa, entender o que esse stakeholder também quer dessa empresa, para que a gente seja mais assertivo, né? O que é de fato importante para essa empresa investir? E não apenas o que está sendo falado na mídia, mas o que de fato é material, é relevante para aquele negócio, para aquela empresa específica, independente do seu setor, independente do seu porte. Então, existe ali uma rota a seguir, mas também ela é muito customizada, né? De acordo com a realidade ali de cada empresa. Entendi. Então, vamos só repetir essa questão aí do questionário, né? Ele está em qual site e ele é aberto aí para quais empresas? É através deste questionário que as empresas podem fazer um diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico é a base de tudo, né, gente? Exatamente. Basta jogar no Google lá, selo Indústria Responsável FIENG, e vocês vão encontrar não só esse link para o autodiagnóstico, mas também outras soluções que a gente tem para apoiar na indústria nessa pauta. E lá na sua prática, Lívia, chega uma empresa assim, como eu te falei, uma empresa que realmente não sabe, né? E tem muita empresa até de outros segmentos, que a gente vê muito ESG nessas grandes indústrias, né? Na mineração. Mas, por exemplo, empresas da área de saúde, empresas que teoricamente não têm nada a ver assim, com o ESG. Na verdade, pode ter sim, né? Todo mundo tem a ver com ESG. Então, a gente presta muita atenção nessa questão do nível de maturidade e na adaptabilidade do conteúdo para o negócio, para aquela prática, para o setor que a empresa atua, né? É importante frisar que a ESG, ela não é algo que se implementa do dia para a noite e é um processo que você implementa pronto É um processo cultural, né? Na verdade, é uma mudança cultural, é uma jornada de maturidade mesmo, que as empresas têm que evoluir para melhorar seus processos, suas práticas, para ter uma gestão cada vez mais socialmente e ambientalmente responsável, né? Com uma governança por trás, consolidando todas essas práticas. Então, a gente atua muito nesse sentido mesmo de customizar esse atendimento. E o ESG, ele é de fato customizável, né? O que é relevante para um determinado tipo de negócio não necessariamente é importante e relevante para outro tipo de negócio, né? Cada negócio tem que avaliar qual que é o seu impacto, quais são suas práticas, como que são consolidados seus processos, para aí sim estruturar uma abordagem ESG mais realista e que ela consiga, de fato, implementar de acordo com suas práticas, seus processos, seu porte, seu setor. E quando a gente fala assim, implementação, qual que é o maior medo hoje das empresas, das indústrias, na hora de implementar o ESG? Existe um medo? Assim, existe ou vamos mudar de nome, vamos falar de resistência. Qual que é a maior resistência? Talvez investimento. Eu não diria medo, eu diria que talvez é um pouquinho de resistência inicial, mas até ela entender que, de fato, investir em ESG traz essa competitividade, traz esse diferencial competitivo, traz essa proximidade com seus stakeholders. Aí, quando eu falo de stakeholder, eu estou falando do seu trabalhador, então apoia ali na retenção da mão de obra. Eu estou falando dos seus clientes, fideliza o seu cliente. Eu estou falando dos seus acionistas, dos seus investidores, que querem investir cada vez mais nessas empresas que têm esse olhar para a sustentabilidade. Eu estou falando da nova geração que está aí, que são os novos consumidores, que estão muitas vezes comprando lá associado ao propósito, escolhendo o que querem comprar. Então, é um movimento que a gente percebe que é um movimento local, mundial, né, global. Ele vai desde do global ali para o local. E está impactando hoje no negócio das empresas, das indústrias. E a gente tem sido muito procurado por isso. Olha, que seja por uma pressão ali na cadeia de valor, ou que seja uma necessidade de propósito mesmo ali, de reestrutura. E mesmo que comece, às vezes, por uma pressão na cadeia de valor, a gente consegue ver a transformação pela acontecendo. Moda, né? Porque tá bonito, porque a imprensa tá dando espaço, né? Mas exatamente. Vocês acham uma forma de convencê-los de que não é só isso, que é muito mais, né? Isso é um ponto interessante, assim, a gente percebe que muitas empresas chegam até a gente, algumas vêm muito por essa demanda mesmo, de mercado, de cliente, né? Eu preciso estruturar o ESG, e aí nem sabe direito o que é essa prática, o que é ESG. E conforme a gente vai implementando aquela agenda, trabalhando com a empresa junto, né, aos seus colaboradores ali, aquelas práticas, a gente percebe que deixa de ser por uma imposição de mercado e se torna propósito mesmo do negócio. E eu diria que não é nem convencê-los, é mostrar para eles na prática o resultado dessa pauta. E aí a gente vai aos poucos transformando a cultura ali da empresa.
desde a alta liderança até o chão de fábrica, e isso reflete no resultado deles, na redução de riscos, né, na estratégia, nas metas, na redução de custo. Então, tudo isso mostra que este caminho é um caminho que vai trazer longevidade para o negócio daquela empresa a longo prazo. E a gente tem tido... isso me motiva muito trabalhar com essa pauta e trabalhar no Instituto Evaldo Lodge, porque a gente atua diretamente com as empresas. A gente sabe que tem ali diversos impactos e elas estão conseguindo enxergar essa pauta como um diferencial competitivo e como algo de benefício mútuo, de benefício entre as partes, para o seu próprio negócio e também para suas partes interessadas. Isso é muito bacana. A gente vê trabalhar com empresas em todo o estado que de fato estão buscando esse movimento. Entendi. E mesmo que às vezes inicialmente exista ali uma barreira, uma resistência, a gente tem visto no nosso dia a dia, aos pouquinhos, essa barreira ser quebrada. Isso é muito motivador, sabe? E essa questão, só te cortando, te interrompendo, essa questão do resultado, né? E existem inúmeras ferramentas para mensurar isso, né? Porque o dono de uma empresa, de uma indústria, óbvio que ele quer ver os números, né? Então, a gente tem os números para mostrar, né? É muito importante. Eu trabalho, a minha formação inicial é meio ambiente, né? A sustentabilidade, hoje eu sou especialista em sustentabilidade, ela é muito mais ampla do que apenas a área ambiental, mas desde o início da minha carreira, eu sempre enfrentei essa resistência na parte de meio ambiente. Mas o que a gente hoje entende e que o empresário está entendendo também é não olhar para o meio ambiente, não olhar para o ESG, não olhar para a sustentabilidade como uma barreira, mas como uma oportunidade, inclusive, de obter lucro, de obter essa competitividade, de fortalecer a sua marca, de ter a lealdade dos seus clientes, de se posicionar no mercado, inclusive de se abrir para novos mercados, né? E essa é uma realidade que tem acontecido na prática e a gente consegue apoiar a indústria nesse caminho, para ela seguir nesse caminho, para que ela tenha essa sustentabilidade do seu negócio a longo prazo. Isso é, de fato, sensacional. Legal. E uma empresa, Lívia, que tem o seu ESG implantado, mesmo que seja no início, a gente está entendendo aqui que é um processo, né, que é uma cultura e que não acontece da noite para o dia, mas a gente pode dizer que essa é uma empresa mais humana, né? Isso gera também mais pertencimento ali nos colaboradores, retenção de talentos. Como é que você vê isso? Com certeza. Falar de ESG também é falar de humanidade, né? Também falar de senso de pertencimento, de propósito, porque apesar da gente falar, né, já ouvi até a sigla, ESG é sobre grana, mas também é sobre pessoas, né, sobre resiliência. A gente está falando aí de mudança ambiental, climática, social no mundo todo, a nível global. E isso também recai sobre as empresas, né? Então, quando ela tem esse senso de pertencimento, de propósito, de qual que é o seu papel no mundo, né? Além de gerar desenvolvimento econômico, mas também de gerar desenvolvimento social, ela consegue, com certeza, performar muito melhor aí no mercado e essa resiliência, né? Para momentos de crise, de dificuldades que possam surgir aí no futuro. Entendi. E quais são os projetos lá que você acompanha de perto, que você faz assim brilhar os seus olhos, assim, você fala, nossa, esse tá legal demais? Olha, dos projetos em ESG, de uma maneira geral, né, onde a gente trabalha essa gestão como um todo dentro das indústrias, para mim é muito gratificante mesmo ver a mudança cultural ali acontecendo, né, como eu disse, mesmo que num primeiro momento a empresa chegue ali por uma exigência do mercado, mas depois a gente vê que aquelas práticas se tornam genuínas, né, deixam de ser apenas uma exigência do mercado, mas para se tornar uma cultura mesmo dentro da organização. E agora, focando mais no pilar social, projetos que a gente atua aí com desenvolvimento socioemocional de pessoas em situação de vulnerabilidade, é algo muito impactante que mexe com o meu propósito de vida também, né? Mesmo? A gente trabalha aí com muitas mulheres, jovens, né, que estão aí ao redor dessas indústrias, né, que estão na zona de influência dessas empresas e que a gente trabalha com capacitação técnica via Senai, que é muito importante. A gente também precisa desenvolver essas pessoas para que elas entendam qual que é o seu protagonismo na vida, né, e que elas podem e merecem chegar onde elas quiserem. Então, a gente também trabalha aí com projetos com foco no desenvolvimento socioemocional e humano desses jovens, para que eles alcancem aí os sonhos que desejam, né, cheguem dentro das indústrias, que a gente precisa dessa nova geração trabalhando com a gente também. E gera transformação no entorno, e não a gente só vê, dentro, né, da empresa. E a gente vê a transformação real acontecendo. Né? E Camila, a liderança, né, quando chega para vocês assim, os grandes líderes, você acha que eles estão
preparados para esse momento diferente, especialmente a indústria mineira, né, que é considerada assim tão classuda, tão tradicional, né? Você acha que o povo está realmente, esses líderes estão preparados para essas mudanças? Porque muitas delas mexem ali no cerne da empresa, né? Sim, sim. Em sua grande maioria, sim. Mas se eu pudesse falar que hoje um dos maiores desafios que a gente enfrenta ao prestar uma consultoria em ESG é justamente essa promoção da mudança da cultura organizacional, que a gente precisa trabalhar principalmente com a alta liderança e depois com a média liderança até o chão de fábrica, né? Então, hoje a gente precisa de líderes que tenham essa visão sistêmica entre qual que é a importância da causa, da responsabilidade ambiental, da responsabilidade social e de uma boa governança, de uma governança transparente. E um líder que tenha essa gestão transparente também, para conseguir a confiabilidade e se comunicar com todos os seus stakeholders, trazendo isso para a estratégia ali da sua empresa. E eu diria também que a resiliência desses líderes, né? Para o líder investir nessa pauta ESG, que é um desafio constante, a gente está passando por mudanças constantes, né, dentro dessa temática a todo momento, e aí eu estou falando em escala mundial também, é necessário uma resiliência muito grande e ter essa visão sistêmica mais ampla do negócio a longo prazo. Eu diria que em sua maioria sim, mas a gente enfrenta muitos desafios nessa parte de promoção da mudança de cultura, que é o que a gente mais precisa implementar hoje dentro de uma instituição para que as métricas, as práticas ESG, de fato, sejam implementadas como estratégia do negócio, sabe? Que faça parte ali da rotina da empresa, que faça parte do negócio da empresa. Nós fizemos até um episódio aqui do podcast só falando sobre essa questão do recrutamento desses profissionais. Se o ESG já, lá no currículo, né, já virou um diferencial dos profissionais, então os nossos convidados disseram que sim, que já existem vários profissionais sendo contratados em relação a outros que não, em função da experiência ou de cursos ou de algum preparo ESG. E vocês lidam com isso também, profissionais que... A gente já falou isso aqui, né? Sequer sabem o que é ESG. Dentro das empresas, vocês encontram situações dessa forma? Encontramos. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? E é o nosso papel trazer esse conhecimento, prepará-los, né? A FING apoia justamente nesse sentido, de preparar a indústria, preparar os profissionais para que eles entendam a importância dessa pauta. Capacitar, né? Sensibilizar. Exatamente. E assim... Dentro desse trabalho de você, já teve alguma situação de algum profissional, ou mesmo de algum líder, como você trouxe aí, que você virou e falou assim, nossa, que legal, que inspirador isso, vou contar isso nas minhas palestras. Porque elas são palestrantes também, né? Nós, antes aqui do programa começar, já contaram que levam as suas experiências. Então, quando vocês estão palestrando lá, que exemplo que vocês dão assim, para as pessoas, para a plateia, que são inspiradores? Olha, posso citar um projeto, não uma pessoa específica? Sim. Porque tem um projeto que mexeu muito comigo e ainda mexe. Nós temos um programa, esse projeto está dentro desse programa. Nós temos um programa que é o Aliança Ambiental Estratégica, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente com a Federação das Indústrias. E esse programa ele tem por objetivo reconhecer aquelas indústrias que investem em iniciativas voluntárias com as suas comunidades, ou seja, aquela indústria que faz além do cumprir a obrigação legal ambiental. Então, aquela empresa que tem iniciativas socioambientais voluntárias e desenvolve a sua comunidade, ela tem a possibilidade de receber esse selo, que é o Aliança Ambiental, que é emitido pela Secretaria de Estado e pela Federação das Indústrias por intermédio do Instituto Evaldo Lodge. E dentro desse programa nós temos diversos projetos que são desenvolvidos de forma voluntária pelas indústrias nas comunidades, trazendo esse impacto socioambiental positivo para a comunidade. E aí eu queria citar um projeto da Peram Bioenergia, que foi a primeira empresa a aderir a esse programa há 2 anos atrás, quando ele foi lançado, que é o projeto Raízes do Vale. Esse projeto... ele visa fomentar a agricultura familiar dos pequenos produtores rurais da Peram Bioenergia, que fica lá no Vale do Jequitinhonha. É uma população muito carente. Sim. E a Peram, ela cede ali as áreas, entre as áreas de plantação de eucalipto, para que a população possa plantar ou para sua própria subsistência, ou até mesmo para gerar fonte de renda para sua família. Então, a gente tem casos lá de pessoas que estão plantando mandioca e abriram uma fábrica, antes não tinham, às vezes, nem o que comer, e
abriram uma fábrica de produção de farinha para sustento de toda a família, né? Gerando emprego, renda, exatamente, trazendo movimento ali para a região, ainda mais Jequitinhonha, né? Uma região muito conhecida pela escassez, né? Eu até fui lá recentemente, a gente tem visto assim, vários movimentos ali do Vale de Jequitinhonha, realmente mudando essa fama, né, de que é uma região tão escassa. A gente vê empresas se instalando lá, empresas crescendo. Lá em vários segmentos da economia, e eu fico assim, imensamente feliz. Que bom que a gente está vendo, né, as gerações vão mudando e a gente está vendo isso mudar lá também. E nós recebemos, para finalizar esse assunto, a gente recebeu vários depoimentos, inclusive assim, tem muitas mulheres nessa população. Mulheres que a gente recebeu depoimentos que estavam com depressão. Eu fico até um pouco emocionada, mas uma delas que pensava, inclusive, em não continuar com a própria vida, que não tinha um propósito. E que com esse projeto, elas começaram a ter um propósito de vida, a ter algo que elas se sentissem boas, úteis. Então, eles se reúnem entre si, eles fazem ali o café no meio do plantio, eles fazem a colheita cantando. É uma energia assim, incrível, maravilhosa. Eu tive a oportunidade de estar lá em campo, de vivenciar alguns dias com eles. E são depoimentos lindíssimos que transformam a vida, né? Você trazer um propósito para a vida de mulheres que antes estavam talvez duvidando de si mesmas e pensando em, às vezes, nem continuar com a própria vida, né? É um tema extremamente... Então, são projetos que, assim, a gente não tem noção da magnitude e do resultado que esses projetos podem alcançar. Além dessa questão de assumir um compromisso socioambiental voluntário, o impacto que eles têm na comunidade. Entendi. Então, eu queria trazer esse exemplo aqui que é... Inspirador. Porque assim, eu queria muito fazer esse programa, gente, com esse tom, sabe? Com esse tom de inspirar. Primeiro dando, né, para as pessoas, para as empresas de qualquer porte, né, um caminho, né? Qual que é o caminho? Eu quero o ESG na minha indústria, na minha empresa. Que caminho eu devo seguir, né? Então, lá na FIENG tem um monte de sugestão, tem um monte de histórias, um monte de oportunidades mesmo. Vocês fazem essa ponte, né, entre a demanda lá do entorno social com a vontade das indústrias e das empresas de quererem realmente se estruturar aí no seu SG, né? Exatamente. Acho que isso é importante, né? De fazer essa ponte. Eu acho que essa é uma palavra de fazer a ponte, é algo muito importante, porque a empresa ela não pode chegar ali também com projetos na comunidade, por exemplo, né, com metas, com projetos já pré-estabelecidos, sem antes ter uma escuta genuína de quais são os interesses, as necessidades daquela comunidade. Verdade. E aí, às vezes, nem vai ter sucesso esse projeto. Quando a empresa se faz ponte e constrói junto com essa comunidade, a gente escuta resultados como esse aí, né? Depoimentos que, de fato, mostram a transformação desses projetos, que geram um impacto real na vida dessas pessoas. Na verdade, assim, é uma reinvenção do papel das empresas, né? Claro que uma empresa ela precisa ser uma entidade que dá lucro, né? Nós estamos falando de uma empresa que gera emprego e renda, enfim, mas é uma forma também de inserir na sociedade outros valores que não apenas para aquela empresa, né? Então, você coloca a empresa como um papel ali de atuante também na mudança do seu entorno, né? De agente de transformação. Agente de transformação como um todo, né? Exatamente. E qual que é o equilíbrio, Camila, assim, para a gente, para a indústria que está investindo, assim, entre o lucro e esse dispêndio aí de investimento no ESG, assim, você percebe que há essa preocupação, há esse desprendimento? Como é que é? Claro que é tudo no relatório, né, gente? Tudo eles querem saber o retorno e tudo mais. A gente não questiona, gente, né? Eu sou empresária também, a gente não questiona. O lucro é uma necessidade genuína de qualquer empresa. Mas como é que vocês estão equilibrando isso aí nas indústrias para que eles percebam que, olha, esse investimento aqui, gente, esse faz sentido, esse vai gerar transformação e vai acabar lá na ponta virando lucro para vocês? Eu acho que tem que ser um processo natural, né? Não dá para querer fazer tudo de uma vez. Então, primeiro é a gente entender que o lucro ele é necessário, ele existe, ele tem que estar ali tem que fazer parte da estratégia da empresa e que ela traga também como propósito essa pauta ESG, essa pauta de sustentabilidade, que isso esteja dentro da estratégia da empresa. E aí, como a gente falou inicialmente, as ações que vão ser realizadas vai depender
de cada empresa, do porte, da situação financeira que ela tem hoje. E nós vamos ali ajudá-la nesse caminho no sentido de o que eu vou fazer a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Porque a Lívia até trouxe anteriormente, não é um caminho de um dia para o outro, é um caminho a passo de formiguinhas, é uma trajetória que ela vai alcançar e ir buscando essa evolução, essa melhoria contínua aos poucos. Então não é para querer, olha, eu vou virar a gente tem o selo ESG Indústria Responsável que tem os níveis, né? Eu quero chegar no último nível aqui do dia para noite. Não é assim. Ela precisa construir esse processo de acordo com a sua realidade, de acordo com a necessidade dos seus stakeholders, mas eu acho que o mais importante é ela trazer isso intrínseco ali na estratégia da empresa, para que isso faça parte do negócio, porque aí qualquer decisão que ela for tomar, qualquer meta que ela for revisar, ela vai levar em conta os critérios ESG, ela vai levar em conta o propósito da sustentabilidade. Isso vai fazer toda a diferença, porque é aí que a gente vai conseguir mudar, de fato, as ações, as metas, os processos, que seja ali dentro do processo operacional, que seja a nível estratégico ou que seja com a comunidade, depois de que a autoliderança leve isso como propósito, dentro da estratégia. E quando ela tem esses investimentos bem direcionados, ela percebe que é geração de valor compartilhado mesmo, né? Porque a partir do momento que eu capacito uma comunidade em determinado curso técnico, capacito também socioemocionalmente, eu vou precisar dessa mão de obra na minha empresa futuramente, né? Então, se eu trabalho bem com os meus colaboradores, né, implemento programas ali de gestão e de qualidade de vida e bem-estar para esses colaboradores, reduz minha rotatividade, o que também me reduz custos com rotatividade. Né? Se eu cuido aí do meio ambiente, das minhas práticas, da minha gestão ambiental, também me reduz custos em relação a esse tema. Então, a geração de valor compartilhado. O que eu invisto gera valor para as minhas partes interessadas, mas também retorna valor para mim. No IEL, hoje, nós somos muito procurados por empresas que estão tendo essa dificuldade de retenção de mão de obra. Eu acho que em todos os segmentos, né, gente? A gente está vivendo uma fase desafiadora, né? Atrair, reter talentos, está desafiador. Exatamente. E investir nessa pauta é um desses caminhos, né? Do que eu faço. É claro que a gente avalia caso a caso e tem ações pontuais que podem ser feitas. E a gente... Minas Gerais, a gente brinca que Minas Gerais é um país, né? A gente é muito grande, tem situações de muita vulnerabilidade, de muita escassez. Então, a gente avalia a realidade de cada região do nosso estado, mas investir nessa pauta é uma forma também de reter essa mão de obra. Tá vendo, empresário? Não é uma moda que vai apenas ficar bonitinho ali para suas redes sociais, né, para o seu discurso verde, né? O ESG, ele vai te trazer lucro e rentabilidade, sim, né? A gente está aqui conversando com duas especialistas no assunto, são mulheres, né, que lidam diariamente com projetos incríveis de grandes indústrias, né, pequenas e médias também empresas, e que as empresas que estão lidando com ESG, começando a implantar ali em suas áreas, elas estão tendo lucro. Porque, é claro, a gente falou aqui de relatórios, né? Todo empresário, ele está atento aos seus relatórios. Todo empresário, ele vai olhar os retornos daquilo a médio e a longo prazo. E apesar da palavra estar tão em alta agora, o ESG em si, o conceito, ele não é novo, né, gente? Essas questões, vem muito lá de fora, enfim, essa valorização no mercado, ele vem sendo aí gradativo nos últimos anos. Né? Mas, seja por moda ou seja por qualquer outro motivo, que bom que ele está acontecendo, né? É isso mesmo, né? Não importa se a letrinha vai mudar, a sigla vai sair de moda, né? Mas o que importa é que a prática, a gestão esteja consolidada, né? Para que seja uma gestão cada vez mais sustentável e responsável. É verdade. E assim, eu acredito que não muda, gente. Eu acho que é um caminho. Tem algumas das coisas, né, que vem uma moda, mas tem coisa que o conceito ele vai ficar. Exato. E eu acredito muito que o ESG ele veio porque eu acho que a empresa que uma vez fazendo, entendendo essas mudanças, entendendo o que o mercado traz de retorno, ela não vai voltar atrás. Né? Você acredita nisso também, Camila? Sem dúvida. Eu gosto de usar muito a palavra sustentabilidade, porque o ESG, ele está dentro da sustentabilidade, e a gente vê, às vezes, o mercado tratando a sustentabilidade e a ESG como iguais, né? E, na verdade, o ESG, ele é métricas para que a gente meça ali as ações dos pilares ambientais, sociais e de governança de uma empresa muito focado num viés financeiro, num viés de mercado. E dentro da sustentabilidade, eu tenho a estratégia da empresa, eu tenho
a missão da empresa, eu tenho os valores dessa empresa, eu tenho a responsabilidade social corporativa, eu tenho os ODS da ONU, que também vão impactar no ESG, mas eu tenho várias outras questões que vão abranger essa pauta de sustentabilidade. Então, como a Lívia trouxe, por mais que às vezes talvez essa nomenclatura ESG ela pode sair ali do mercado em algum momento, a gente precisa ter esse olhar para a sustentabilidade, para desenvolver o meu negócio com sustentabilidade e ter a sustentabilidade como estratégia, para que eu tenha essa longevidade ali do meu negócio. Na verdade, é uma necessidade do planeta, da sociedade como um todo, é uma necessidade do ser humano, né? O ESG, na verdade, é uma sigla bonitinha, mas é um grito da nossa sociedade para mudança e para transformação urgente, né? Sem dúvida. Meninas, nosso programa está acabando. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final, deixassem, né, o site de vocês, que acessa diretamente, né? Tem, claro, né, o site da FIENG, que vocês podem entrar, mas para ir direto, né, nas informações que vocês deram aqui, fiquem à vontade. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, agradecer novamente por estar aqui, agradecer pelo convite. Eu gostaria muito que a gente conseguisse, a gente já está vendo isso na prática, mas que a gente conseguisse ver cada vez mais a sustentabilidade intrínseca ao negócio da empresa, né? Então, não separar o lucro da sustentabilidade, mas que eles andem ali de forma coletiva, de forma conjunta e estratégica, dentro dessa estratégia da empresa. E eu queria aproveitar e fazer um convite. Posso fazer um convite? Claro. O ano passado, a gente fez um projeto piloto lá no sul de Minas, que é o Olimpa, que é a Olimpíada de Sustentabilidade Ambiental, onde algumas empresas, 6 empresas se reuniram em prol da responsabilidade socioambiental municipal. E o projeto ele foi um sucesso tão grande que agora a gente está ampliando ele para todo o estado. Então, ele está acontecendo no centro-oeste de Minas, além do sul de Minas, no norte de Minas e aqui na região metropolitana. Então, aqui na região metropolitana, ele vai abarcar Belo Horizonte, Betim e Contagem. Então, eu queria convidar os empresários, para quem tiver interesse, em nos procurar para poder participar do Olimpa aí junto com a gente. E é uma junção mesmo, são parcerias, acho que são empresas unidas em prol do ODS 17. Então, são parcerias estratégicas para promover essa responsabilidade socioambiental no município onde essas empresas estão operando. É um projeto bem significativo. E se Deus quiser, depois a gente vem trazer os resultados dele aqui. Eu quero ouvir todos, quero mostrar para todo mundo, que eu acho que a gente também, como papel de imprensa, tem esse papel de dar espaço, né, para iniciativas como essa aí, que vão envolver todo mundo, a sociedade, as empresas e tudo mais. E você, sua última palavra? Por enquanto, né? Porque vai voltar depois para falar um monte de coisa boa. Não falar mais, mas queria agradecer o espaço, a oportunidade aí da gente falar um pouquinho dessa pauta que é tão relevante e que a gente atua aí há tanto tempo, né? E é gratificante para a gente ver o resultado aí das empresas, das indústrias mineiras se transformando, né? Com essa atenção a uma gestão sustentável. Acesse o nosso site, fieng.com.br/ESG, lá vocês vão conseguir encontrar todos os nossos serviços nesse tema, conhecer também um pouquinho do selo Indústria Responsável, né? Que é esse movimento que a FIENG tem feito para impulsionar essa agenda nas indústrias mineiras. Façam seu diagnóstico gratuito, né? É um instrumento de gestão. Eu achei sensacional esse diagnóstico gratuito. Eu acho que é o primeiro passo aí de todo. É o primeiro passo. É entrar e ver em que momento que está no ESG da empresa dele. Exato. É um instrumento gratuito, qualquer empresa pode fazer, está livre para todo mundo, mesmo para aquelas que não queiram selo nesse primeiro momento, mas para que elas conheçam de fato suas práticas, né? Que a partir do conhecimento a gente consegue gerar transformação. E é isso que a gente quer deixar de recado aqui, né? Que, embora a sigla ESG aí, ela está hoje em voga, está em alta, se no futuro ela não tiver, mas não se esqueça que a sustentabilidade ela tem que estar sempre aí como norte das atuações, né, das empresas e nossas também, como pessoas físicas. Isso mesmo, sem dúvida. Importante. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês você. Aqui na volta com mais notícias. E para você que esteve conosco até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Entrem lá no site da FIENG, gente, façam os diagnósticos aí das suas empresas. Eu achei esse lance do diagnóstico gratuito grande pulo do gato dessa entrevista nossa. Nos acompanhe por aqui, nos acompanhe também em nossas redes sociais. A gente está com outros programas com essa temática ESG que eu tenho certeza que vai transformar e gerar mudança aí na sua empresa. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Por aqui sempre, boas conversas e bons negócios. Até a próxima.